Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Eu estava falando ontem aqui no Culto Atitude que nesse tempo de férias, geralmente a gente vai visitar outras igrejas, irmãos nossos queridos, e eu estive visitando algumas igrejas. Muito bom estar lá adorando ao Senhor com os irmãos, mas o coração enche de alegria quando a gente está na nossa casa, entre os nossos irmãos. Então é uma alegria muito grande estar aqui de novo com os queridos, como foi ontem, como foi hoje de manhã e como está sendo agora à noite, adorar o Senhor com os meus irmãos, na igreja que o Senhor me colocou para estar em comunhão mais próxima com os meus irmãos. Então é com muita alegria que eu gostaria que a gente desse sequência à série de exposição do livro de 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 18. A semelhança do pastor Raik, eu estou lutando há um tempo aí com uma crise de sinusite, e aí se eu tiver um acesso de tosse, tá tudo bem, eu bebo um pouquinho de água e a gente continua, tá bom? Mas vamos lá. Abra a palavra do Senhor no livro, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. A mais famosa frase da história dos quadrinhos, isso mesmo, dos quadrinhos, é a seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tenho certeza de que muitos conhecem essa frase aqui, mas vou explicar o contexto resumidamente. Um dos heróis fictícios mais queridos, se não o mais querido, entre os que acompanham quadrinhos, desenhos e filmes, é o Homem-Aranha, cujo personagem por trás da máscara é o jovem Peter. Quando ainda era adolescente, Peter foi picado por uma aranha radioativa, que lhe conferiu alguns poderes como super força, super agilidade, resistência e metabolismo aumentado, capacidade de escalar a parede e saltar grande distância, por isso que é Homem-Aranha. Assim que Peter descobriu que tinha seus poderes, passou a utilizá-lo em proveito próprio. Até que um dia, o seu tio, que criou ele, já que ele era órfão de pai e de mãe, foi criado pelos tios, ensinou a Peter uma importante lição. O nome do tio, Ben, quem sabe que é Homem-Aranha conhece o nome do tio Ben, estava dando carona para Peter e disse que eles deveriam ter uma conversa. E Peter, cheio de si, ninguém sabia que ele tinha poderes, mas ele estava cheio de si, porque ele tinha todos esses poderes agora, brigando na escola, tudo mais. E o tio chamou ele e disse o seguinte: não, você precisa me ouvir agora. E ele disse ao sobrinho: lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Infelizmente, para Peter, essa lição foi aprendida com muita dor, pois posteriormente ele se recusou a ajudar um policial a prender um bandido este que veio a assassinar o seu próprio tio. E então ele compreendeu a lição. Embora essa frase tenha sido popularizada pelo sucesso do personagem fictício, sua sabedoria é muito, muito mais antiga, pois está na Bíblia. Se você ler Lucas capítulo 12, verso 48, parte B, a palavra do Senhor diz a mesma coisa em outras palavras. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Em nossa passagem de hoje, João vai ratificar esta sabedoria, abordando a responsabilidade daqueles que foram agraciados com o poderoso amor do Senhor Jesus Cristo. Enfim, vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, nos revela
entendimento, compreensão, transformação, Senhor, apesar de mim. Que o Teu Santo Espírito comunique as Tuas verdades ao coração de cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, irmão. Vamos lá. Eu vou relembrar um pouco aqui, eu estou cada vez resumindo mais esse relembrar, mas é importante. O contexto da carta de 1 João. Haviam falsos mestres que, dentre outras coisas, negavam a encarnação de Jesus e defendiam um estilo de vida, uma forma de viver imoral. João escreve então os 3 primeiros capítulos da carta para capacitar a igreja a reconhecer quem de fato era cristão, quem de fato era um mestre verdadeiro, quem de fato possuía comunhão com a igreja. E nestes testes, nesse ensino para diferenciar, João destaca 2 verdades, 2 princípios acima de todos os outros, para diferenciar quem é e quem não é, quem faz parte e quem não faz parte da verdadeira igreja de Cristo. Os verdadeiros cristãos devem obedecer a Deus, serem marcados por obediência e amor ao próximo. Obediência, 1 João 2, 3. Amor ao próximo, 1 João 2, 9 e 10. No intuito, resumidamente já, no capítulo 3, no intuito de reconhecer, de condensar a totalidade do ensino sobre como saber quem faz parte ou não da igreja de Cristo, nós vimos aqui 2 exposições nos versos 7 a 10 do capítulo 3, ali onde vimos uma dura mensagem do apóstolo João sobre a filiação espiritual dos homens, que podemos resumir nas palavras do próprio apóstolo. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 10. Aí é o sumo, ele vem fazendo vários testes para ver quem de fato faz parte da igreja, mas nesse 3:10 aí ele fecha o paradigma máximo, o teste absoluto. Ele diz o seguinte, 1 João capítulo 3, verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, olha que ele está tentando diferenciar, né? E quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 2 critérios. A prática da justiça, que é uma busca de santidade, uma busca de obediência, uma busca de se viver de forma que mais agrada a Deus, é o primeiro diferencial, e o segundo é o amor ao irmão. A consequência lógica oposta desse verso 10 é que quem pratica a justiça vive uma vida em busca de santidade, vive uma vida em busca de obediência, esse é procedente de Deus. Aquele que não faz isso e não ama o próximo, seu irmão, esse procede do diabo. Nas últimas exposições, nos versos 11 a 15, João reintroduz então como tema central da carta o amor ao próximo, esclarecendo que os filhos de Deus serão identificados por amar uns aos outros, a exemplo de Deus que ama. Nós conversamos isso aqui. A questão da filiação está diretamente relacionada à forma como nós nos comportamos e vivemos. Se nos comportamos e vivemos à semelhança do nosso Pai Celestial que ama, então demonstramos que somos filhos dele. Se nos comportamos e vivemos à semelhança de Satanás que odeia, nos revela que nós pertencemos a Satanás. Hoje vamos ver que o grande amor, e eu coloco amor/ação, porque eu já tenho falado reiteradas vezes aqui, que biblicamente amor não é um sentimento apenas, é muito mais um agir do que um sentir, tá bom? Então hoje nós vamos ver como o grande amor, ação de Cristo, recebido por nós, vem também com uma grande responsabilidade de amar e agir em favor dos nossos irmãos. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, eu chamei de o poder e a responsabilidade do amor. Está lá no verso 16. Vou ler novamente só o verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor.
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nesse verso, João passa a demonstrar de forma positiva o que é o amor verdadeiro. E para explicar, ele usa o exemplo máximo, o exemplo de Jesus Cristo. Por isso ele começa o verso dizendo, olha, nisto que ele vai dizer na sequência, tá? Nisto conhecemos o que é o amor. Para João, a definição máxima do amor não é fruto, aqui é um detalhe importante para mim e para você desde já. Para João, a definição máxima, a compreensão, o que significa amor, amar, não é fruto do entendimento pessoal de João, não é fruto do que os destinatários entendem, não é fruto do senso comum da época, mas o amor está explicado e exemplificado no exemplo de Jesus Cristo. E note que João está falando de algo que Jesus fez, uma ação. Tal amor de Jesus Cristo fora exemplificado, manifestado, quando, por amor de um povo, a igreja, Jesus se entregou. Olha o agir, olha como amar envolve agir em favor do outro. Se entregou e a humilhante morte por crucificação. Lembrem algo muito importante, meus queridos irmãos. A morte de Jesus na cruz não foi um evento passivo da parte do nosso Senhor Jesus, como os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento, que não possuíam sequer consciência da morte. O animal, no Antigo Testamento, quando era levado para ser sacrificado, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Não foi desta forma que aconteceu com Jesus. Jesus, como ser humano, tinha consciência da morte, e Jesus foi voluntariamente, ativamente, com um propósito definido. Essa foi a forma, é esse exemplo de amor, como Jesus se entregou ativa, voluntária e com um propósito definido para a morte e sacrifício. É este o exemplo de amor que João está destacando. O próprio Jesus ensinou essas 3 características da sua entrega. Em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 a 18, ele diz assim, abra lá que nós vamos considerar 2 textos aí no Evangelho de João, todos no capítulo 10, tá? Mas primeiro esse do 17 e 18. Diz assim, João capítulo 10, verso 17 a 18. Durante a leitura eu vou destacar alguns pontos, tá? Por isso é que meu Pai me ama, Jesus dizendo, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Nota, o sacrifício, a demonstração do amor, a exemplificação do amor de Cristo, ela é ativa. Ele dá a vida. Aí o texto continua, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Voluntariamente, Cristo se entregou. Aí ele continua, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aí você volta lá para o verso 15, um pouco acima desse que nós acabamos de ler. Verso 15, João 10, 15. E aí ele diz qual foi o propósito. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida por quem? Pelas ovelhas. Naquele contexto em que Jesus se entregou à morte, no contexto da igreja primitiva, para muitos essa entrega de Jesus, ou essa morte de Jesus, aconteceu porque ele se proclamava como, talvez tenha querido se proclamar como rei de Israel, e por isso tenha provocado a ira de líderes judeus e romanos que o puniram com a morte. Para os fariseus, a morte de Jesus foi a morte de mais um revolucionário herege entre as dezenas que surgiam constantemente no meio do povo judeu. Ainda hoje, os não cristãos acreditam que Jesus foi mais um entre os que foram condenados à morte pelo Império Romano por motivos políticos e religiosos. Entretanto, para a Igreja de Cristo, e é esse exemplo que João está destacando,
a igreja de Cristo, os cristãos sabiam que o drama da morte de Cristo foi determinado e controlado por Deus para a execução da vontade dele mesmo. A entrega do seu filho como sacrifício pelo pecado do seu povo, como o pastor muito bem falou ainda agora aqui, a entrega do seu filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo de Deus tivesse vitória completa, como nós cantamos. Isso está muito claro no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu ungido, santo servo Jesus, a quem ungiste. Só que olha a observação do verso 18. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade de Deus haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, a nós cabe uma pergunta. Se, portanto, Jesus nos deu o poder da vitória contra o pecado aos crentes, deu o poder de vida eterna, e não só de duração, mas de qualidade, a vida de Cristo, a vida que o cristão goza no coração, por estar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se Ele nos deu a salvação, qual é a nossa responsabilidade diante de todas essas bênçãos decorrentes do sacrifício, da entrega de amor sacrificial de Cristo Jesus? A sequência do texto nos diz, devemos, do nosso texto, tá? 1 João 3,16, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o dever decorrente da nossa condição de cristão. Quem tem conhecido o amor de Cristo, gente, tem que ser constrangedor isso aqui, eu vou um parênteses, tem que ser constrangedor. O Evangelho constrange. É porque às vezes nós temos o erro de tornar o extraordinário ordinário, talvez por tanto ouvir, por tanto repetir, e a gente tem esse defeito, todos nós, eu confesso que muitas vezes tenho, de transformar o extraordinário em algo ordinário e comum. Mas a morte de Cristo, a entrega de Cristo na cruz do Calvário, não é algo, não só não é comum, como é o evento mais extraordinário que já aconteceu, só comparado talvez ao seu nascimento e à sua ressurreição. Na cruz do Calvário, Jesus, Deus, se entregou, se deu a vida dele pelos crentes que naquela época, como diz a palavra, ainda eram inimigos de Deus. A Bíblia diz que morrer por alguém que você ama, qualquer um faz isso. Mas quem morre, quem se entrega por inimigos? Pois Jesus demonstrou o amor pela sua igreja, se entregando, para que pelo sangue divino derramado na cruz do Calvário, nós tivéssemos esperança, vitória contra o pecado e tudo mais. Não tem como olhar isso, enxergar esse amor, isso não nos constranger. A não ser que nós estejamos anestesiados. E João está querendo destacar que não é possível, não devemos permanecer assim. Olhar para o amor de Cristo deve mudar a forma como eu olho para os meus irmãos. É isso que João está dizendo. Esse é o dever decorrente da nossa condição de cristão. Quem tem conhecido o amor de Cristo, quem conhece o Evangelho, não pode agir de forma diferente. O próprio João diz isso. Se você voltar no capítulo 2, verso 9 e 10, ele diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Esse permanece nas trevas é que a pessoa não tem a luz do Evangelho, está andando na escuridão sem saber para onde vai. Eu falei disso aqui quando eu considerei essa porção. Então, note que o amor ou o ódio com o irmão é diretamente relacionado pelo que nós enxergamos do amor de Cristo por nós. É isso que João está querendo dizer. É claro que quando João diz que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, ele não está dizendo que nós temos que sofrer martírio, ou que o nosso martírio, a nossa morte física, teria algum valor redentivo por pecados dos outros. Claro que não é esse tipo de equiparação que João está fazendo.
de nós morrermos fisicamente por um irmão. Nosso sangue, diferente do sangue de Jesus Cristo, não tem valor para pagar pecado, porque nosso sangue é impuro, nós somos pecadores. A única coisa que nós podemos imitar do sacrifício de Cristo é o amor pelas ovelhas dele e a disposição sacrificial de agir em favor agir nas dificuldades dessas ovelhas. Vou repetir que foi confuso. A única coisa que podemos imitar no sacrifício de Cristo é o amor pelas ovelhas, pelas suas ovelhas, as ovelhas dele, nossos irmãos, bem como a disposição de Cristo sacrificial de agir na dificuldade dos irmãos. Aqui tem algumas lições para mim e para você. O amor, que é muito mal ensinado, é muito mal entendido pela sociedade, pelo mundo de forma geral, ele envolve sacrifício em favor do outro. Nós estamos acostumados com a ideia hollywoodiana que amar é um sentimento, quando eu estou com você, meu coração se aquece. Isso aí eu não sei, pode ser qualquer coisa, mas biblicamente isso não é amor. Amor envolve sacrifício em favor do outro. É outrocêntrico, ou seja, o outro é o centro e não sentimental. É uma disposição de agir em favor do outro, independente do sentimento. Eu posso não ter o sentimento, eu posso não ter a vontade de fazer o bem do irmão, mas eu faço ainda assim. Aí é amor. Envolve, muitas vezes, quebra de vontade. E aí cabe umas perguntas para mim e para os queridos. Você ama a Deus? É uma pergunta muito... Numa igreja, eu imagino que não deve ser difícil de responder. A maioria aqui, se fosse perguntado, ia dizer sim, ama a Deus. Você ama Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que você tivesse esperança. A boa nova. Porque a má antiga, a notícia ruim antiga, é que nós, toda a humanidade, caminhava a passos largos para o inferno. A boa nova é que Cristo Jesus veio para nos redimir um povo, daqueles que creem e amam a Ele. E esse povo, Ele paga pelos pecados, dá vitória contra o pecado e um dia vai levar para o céu. Aqui está bem resumidamente. Então, eu pergunto, você ama Jesus Cristo que fez tudo isso por você? Eu imagino que, assim como a minha, a resposta dos queridos aqui, seria sim. Mas aí vem uma pergunta consequente. Que vontades individuais você quebra que comprovam esse amor por Cristo? Por exemplo, participação no culto. Tem muita gente que prefere... Olha, eu estava conversando com os irmãos essa semana, tem uns que entraram, graças a Deus é uma minoria, mas quando veio a pandemia, entraram no modo online e não voltou mais para a igreja. Por quê? Porque satisfaz a vontade, né? Tem quem goste, eu não gosto, tá? Eu não gosto, mas tem quem goste. O camarada se senta lá no sofá, bota lá o controle, liga lá, olha, vai começar o culto. Bota para esquentar aí o pão de queijo e tal. Ele adora o Senhor, o amor dele, ele está, entre aspas, expressando o amor dele, fazendo o que é bom, agradável e fácil para ele. É muito mais muito mais fazer a vontade própria do que amar. Agora, se você que tem alguma dificuldade, olha, nós temos irmãos aqui, talvez não seja a realidade nem da maioria, mas eu sei de uma minoria, que vem de longas distâncias de ônibus para estar aqui adorando ao Senhor. Talvez essa não seja a sua realidade, mas eles vêm. Isso é uma expressão de amor. Eu quero adorar a Deus. Eu espero que ninguém venha aqui para essa igreja porque eu quero ver o pastor Raik pregar, porque eu quero ver o irmão Cláudio cantar, eu quero ver o pastor André, o pastor Paulo, eu quero aproveitar aquele ar-condicionado. Ninguém vem fazer isso. Se você vem por essas coisas, é melhor você ficar em casa lá na televisão. Agora, se você vem para a casa do Senhor, porque você entende que aqui
na comunhão dos santos nós glorificamos a Deus com adoração e louvor, então isso impede esforço. Muitas vezes isso impede esforço. Graças a Deus agora eu moro perto da igreja, mas eu morei muito tempo longe da igreja. Então, é um pouco disso que João está falando. O amor, ele envolve esses movimentos de que você deixa a sua vontade para fazer a vontade do outro. Quantos de vocês, meus queridos, são membros aqui dessa igreja, talvez frequentadores há muito tempo? E aqui vai um parênteses que eu queria conversar com os frequentadores. Se tem nós estamos fazendo o recadastramento aqui. E muitos receberam o papel lá para preencher e tal. Me causa estranheza. Até a última informação que eu tive, que deve estar desatualizada, é que nós tínhamos mais ou menos 500, membros que fizeram o recadastramento e 250 frequentadores. Quem é a figura do frequentador, gente? Às vezes são pessoas que estão anos frequentando a igreja, mas querem continuar demonstrando o amor de Deus, fazendo só a própria vontade. Não querem assumir um compromisso, mesmo que talvez seja mais difícil, mesmo que envolva servir, mesmo que na cabeça da pessoa envolva contribuir com o dízimo. É disso que João está falando, que amar, o exemplo de amor, Jesus amou que Ele deu. Porque Deus amou o mundo que entregou. Note que amor sempre envolve uma ação consequente. Você não pode dizer a Deus e você vem aqui, senta e entende que não deve servir, não deve ser um instrumento para que a obra do Deus que você ama cresça e avance cada vez mais e mais. Pois se você é um frequentador, meu irmão, aquele que está conhecendo a igreja, tudo isso é normal. Mas tem frequentador que a gente sabe aqui da lista que o camarada está 3, 4 anos frequentando a igreja. Está faltando o quê para tomar a decisão? Tem que tomar uma. Ou não, essa igreja aqui não é para mim, ou você, não, eu vou assumir um compromisso. O Senhor se entregou por mim. Por mais que seja cansativo, difícil, eu não tenha muito agenda, mas eu vou fazer algum esforço. Segunda parte, segunda pergunta. Você ama seus irmãos em Cristo? Quantas vezes, voluntariamente, se dispôs a ir ao encontro da dificuldade de um irmão? Ou seja, você ser um instrumento para, de alguma forma, facilitar, ajudar um irmão passando por dificuldade. Isso dá trabalho, mas amor envolve ação. Exemplo, uma oração. E quando eu digo uma oração, não é botar a mãozinha no WhatsApp não, tá? Botar a mãozinha no WhatsApp é muito fácil. Uma ligação, uma visita, um conselho, um apoio de outra natureza. Quantas vezes você olhou o seu irmão e disse assim, não, o meu irmão está com uma dificuldade, mas eu posso ajudar? Ou você imagina assim, não, a igreja tem ação social, a igreja tem pastor e a igreja tem diácono, é só pastor, diácono e ação social da igreja que tem apoiar os irmãos, eu só tenho que pagar. O nome disso é associação, não é igreja. O nome disso é clube. Na igreja, todos, como João está ensinando aqui, todos têm o dever de dar a vida pelos irmãos, assim como Cristo deu a vida por todos. É isso que João está ensinando. Existe um exemplo máximo, que é o de Cristo, que tem valor superior, mas existem as consequências desse exemplo na vida do crente. Você ama a sua família, seu cônjuge? Uma boa pergunta aqui, uma boa forma de mostrar isso aqui para os homens é: você deixa de assistir aquele jogo especial que você está esperando, ou fazer aquele passeio de lancha do final de semana para trazer e vir com seus filhos para a igreja? Talvez não porque seja a sua vontade é estar na lancha, é assistir no jogo, mas pelo bem deles, é amor. Você deixa de talvez sair com os amigos, fazer alguma coisa que você tem vontade para ajudar em casa?
Isso é amor. É quando você quebra o seu desejo para que a sua vida sirva em favor do outro. O exemplo de Cristo foi esse. Ele veio, habitou entre nós, assumiu a forma humana e se entregou à morte de cruz, para que nós tivéssemos esperança. Como consequência, a nossa vida, também que, claro que em uma escala bem menor, mas a nossa vida deve ser sacrificialmente usada em favor dos nossos irmãos. Segundo ponto, responsabilidade para com os necessitados, está lá no verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão necessitado não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu vou ler isso aqui porque isso aqui é duro, meus irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Neste verso, João apresenta um exemplo prático do que ele disse anteriormente, do amor sacrificial ensinado no verso anterior. A compaixão para com os irmãos necessitados, conforme João exalta aqui, é ordenado desde o Antigo Testamento. Se você ler depois Deuteronômio 15:7, vai ver que diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem feche a mão para com o seu irmão pobre. Neste exemplo, aqui já voltando para João, o apóstolo traz o caso de um cristão professo. Esse necessitado é um cristão professo que não tem o suficiente para viver. E outro irmão que tem o suficiente, tem as condições materiais, não se compadece desse irmão necessitado. Passar por necessidades era uma possibilidade muito concreta na igreja primitiva, pois a maioria dos cristãos procediam da classe social baixa, como viúvas, soldados, escravos, agricultores, pastores de ovelhas e porcos, pescadores, entre outros. Porém, havia também nas igrejas, ainda que em minoria, pessoas de recursos materiais que foram convertidas ao cristianismo, da nobreza, oficiais do governo, mulheres de alta posição, comerciantes e etc. Um detalhe importante aqui nesse texto, meus irmãos, é que João, apesar do contexto, ele não comanda que esses mais abastados, esses que têm condição melhor, compartilhem a sua riqueza. Veja bem, leia o texto, pode parecer contraditório, mas ele não comanda que eles compartilhem as riquezas. Não. Ele comanda, ele ensina, ele espera que esses crentes revelem o amor deles, se compadecendo pelos irmãos. Nota que há uma diferença. João poderia dizer assim: olha, se você que tem condições, aqui que ele está trabalhando, é no coração. Se você tem condições, dê a parte da sua renda para ajudar os seus irmãos. Não é isso que João diz. João diz que aquele que vê o irmão necessitado, tem condições material e não se compadece, como pode permanecer o amor nele, o amor de Deus nele, o amor de Cristo nele? Há uma diferença muito grande, porque se fosse um comando, não envolveria a semelhança do que foi o sacrifício de Cristo, a voluntariedade. Alguns já falaram sobre isso, mas que na igreja primitiva funcionava algum tipo de comunismo. Isso é uma tolice tremenda, não tem nada a ver com isso. Porque na igreja primitiva, os irmãos se ajudavam, iam de encontro à necessidade dos irmãos que passavam por dificuldades voluntariamente. Era uma opção. Ele olhava o irmão passando dificuldade, o coração dele se sentia compadecido pelo irmão, e então ele ajudava. E aqui, isso acontece porque deve acontecer porque a pessoa que foi abençoada com bens materiais não está disposta a compartilhar parte dos seus recursos, ela contrasta
totalmente com o amor de Jesus. Como pode permanecer nele o amor? Pode parecer, está um pouco confuso, eu peço perdão aos irmãos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o comando bíblico é que o coração daquele que possui queira ajudar. E a consequência lógica disso é que ele ajude. Mas ele não está comandando que você saia daqui e entregue o valor e etc. O mandamento, assim, o mandamento amarás o Senhor teu Deus não pode ser separado do mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois estão sempre juntos. 1 João capítulo 4, versículo 20 ensina isso muito bem. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a que não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Aqui vai algumas... Desculpa. Aqui vai algumas lições práticas para mim e para você. As diferenças sociais entre irmãos na igreja primitiva, guardadas as devidas proporções, se assemelha muito à situação de muitíssimas igrejas, inclusive na nossa, onde convivem lado a lado irmãos muito abençoados financeiramente e outros passando por duras dificuldades. Agora vai um pensamento. Se tudo que temos, todos nós, sem exceção, se tudo que temos foi dado por Deus que nos concedeu, aquele a quem Deus concedeu maiores riquezas materiais, a este também Deus concedeu maiores responsabilidades materiais. Essa é a lógica de João. Então, meu querido, minha querida irmã, você que se encaixa nesse aqui que eu estou dizendo, o ponto é onde está o seu coração. Arde no seu coração um desejo de usar o que Deus tem lhe concedido para ajudar o próximo? Se não, esse caso é que João está alertando. Ele está dizendo assim, então pode permanecer o amor do Senhor em você? A pergunta aqui é retórica, a resposta é não. A resposta é não. Então, se você possui essas condições, talvez você seja, Deus lhes deu para que vocês sejam um instrumento para abençoar a vida de outro. Esse é o comando da palavra do Senhor. Irmãos em necessidade, um alerta importante. Você não tem direito, caso alguém se equivoque, você não tem direito sobre os bens do seu irmão. Qualquer ajuda que você receba é consequência do amor de Cristo na vida deles, constrangendo eles para fazer isso. É o coração daquele que foi constrangido por Cristo, que pode e quer ajudar, que deve ajudar. Não é você dizendo, não, olha, o pastor disse que quem tem dinheiro tem que compartilhar. Não falei nada disso, tá bom? Terceiro ponto. Responsabilidade de agir, verso 18. Capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Por fim, depois de apresentar o exemplo prático para com os irmãos carentes, de uma forma de expressar o amor, a semelhança que Cristo expressou o amor, João apresenta agora uma regra geral, sendo que tanto a primeira como a segunda são decorrentes do exemplo de Cristo. Quem experimentou o amor de Deus em sua vida, se compadece diante da necessidade e manifesta essa compaixão mediante ações concretas de ajuda para o irmão. O que João está ensinando aqui é muito importante, que é impossível amar apenas com palavras. Ele está repreendendo qualquer tentativa de pensar que nós podemos amar ao outro apenas com o que nós dizemos. Ele diz, não amemos de palavra nem de boca. O apóstolo João não está proibindo usarmos palavras para encorajar e confortar os irmãos, mas apenas adverte que essas palavras devem ser acompanhadas de ações concretas de compaixão. Tiago ilustra muito bem essa realidade. Lá em Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz assim, se um irmão
ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês, ele está falando com a igreja, com os crentes, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Também é uma pergunta retórica cuja resposta é, não adianta de nada. Com isso, João quer nos ensinar que nossas palavras devem corresponder às nossas ações, meus queridos. O uso da língua deve estar de acordo com a verdade, e essa verdade é expressa pela forma com que agimos. Nós dizemos que amamos a Deus, devemos expressar agindo de forma que demonstre o nosso amor pelo Senhor. Nós dizemos que amamos nossos irmãos, porque é um dever, amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Nós dizemos que amamos a Deus, nós devemos demonstrar, nossos irmãos, nós devemos demonstrar esse amor por meio das nossas ações. Nós dizemos que amamos nossa família, nossos cônjuges, nossos pais, etc., nossos filhos. Nós devemos demonstrar esse amor por atitudes sacrificiais à medida como foi Cristo. João estabeleceu um padrão do amor, o padrão de Jesus, que por amor agiu em favor do povo. Esse é o exemplo que deve ser seguido pelos cristãos. Do contrário, vamos fazer um exercício imaginativo. Evangelho de João, capítulo 3,16. Texto muito conhecido. Imagine se o texto fosse assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que disse que ia dar seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que a nossa esperança era a mesma? Claro que não. Deus expressou o amor dele, dando o seu Filho. Agindo, não dizendo que ia dar, mas dando. Conclusão. Por tudo isso, nós devemos saber que os dons que todo crente recebeu, não tem crente sem dom, tem crente que não usa o dom, mas não existe crente sem dom, tá bom? Por isso, nós devemos saber que todos nós, crentes, que recebemos dom do Senhor, devemos ensinar, visitar, contribuir, cuidar, etc., conforme o dom que você recebeu. Esses dons são grandes poderes recebidos por Deus para que expressemos em ações o nosso amor pelos nossos irmãos. Assim como Jesus expressou esse mesmo amor, derramando o seu sangue por nossos irmãos. Pois lembrem-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, em nome de Jesus. Amém.